Um estudante pobre se casou com uma mulher rica de 71 anos. 7 dias depois, ele ficou chocado. O céu cinzento pairava sobre a pequena cidade universitária do Texas e as ruas escorregadias refletiam a chuva que caía sem cessar. Mark Davis caminhava pesadamente pela calçada, sua mochila pendurada em um ombro, o rosto marcado pela preocupação. Aos 23 anos, ele equilibrava o último ano da faculdade de Direito, um trabalho meio período e uma avalanche de dívidas deixadas por seu falecido pai. Cada dia parecia fechar o mundo sobre ele ainda mais. O celular vibrou no bolso, arrancando-o de seus pensamentos. Mark Davis falando, respondeu. Uma voz calma e autoritária se fez ouvir. Sr. Davis, aqui é Eleanor Brooks. Gostaria de me encontrar com você. É sobre sua situação financeira. Mark franziu a testa. Desculpe, quem é você? Como sabe disso? Sei o suficiente, interrompeu com firmeza. Vamos nos encontrar no Brooks Bistro às 19 horas. É importante. A ligação terminou antes que Mark pudesse protestar. Confuso, mas intrigado, ele se dirigiu ao café. A chuva aumentava conforme ele chegava, e sua jaqueta pouco fazia para protegê-lo. Ao entrar, foi recebido pela luz acolhedora e pelo aroma de café fresco. Em um canto, Eleanor Brooks estava sentada. Uma mulher impressionante, com cabelos prateados impecavelmente arrumados, vestindo um elegante terno que exalava riqueza. Mark, cumprimentou, fazendo um gesto para que ele se sentasse. Sua voz era calma, mas autoritária. Mark hesitou antes de se sentar à sua frente. Senhora Brooks, sobre o que é isso? Direto ao ponto, bom, disse ela, tomando um gole de chá. Mark, eu sei sobre suas dívidas, as que seu pai deixou. Sei que você está mal e lutando para sobreviver. Estou aqui para oferecer uma solução. As sobrancelhas de Mark se franziram. E qual seria essa solução? Ela colocou a xícara sobre a mesa, seus olhos azuis penetrantes fixos nos dele. Case-se comigo. As palavras pairaram no ar, pesadas e surreais. Mark piscou, certo de que havia ouvido errado. Desculpe. O quê? Você me ouviu, disse ela firme. Não se trata de romance. É um acordo de negócios. Eu quitarei todas as suas dívidas e garantirei sua segurança financeira. Em troca, você será meu marido. Mark soltou uma risada incrédula. Você está falando sério? Por que eu? Você nem me conhece. Eleanor se inclinou levemente à frente. Exatamente. Você é jovem, solteiro e desesperado o suficiente para considerar isso. Não preciso de amor, Mark. Preciso de um companheiro, alguém para compartilhar meu nome e minha herança. Nada mais. Pense nisso como um contrato. Mark balançou a cabeça, a mente correndo. Isso é loucura. E o que você ganha com isso? Pela primeira vez, sua expressão suavizou. Passei a vida sozinha. Não tenho filhos, nem família. Quero companhia, mesmo que seja apenas para a aparência. E quero garantir meu legado. Um marido ajuda a solidificar isso. Ele se levantou de repente, a cadeira arranhando o chão. Não posso. Preciso pensar. Claro, respondeu ela, fria, mas firme. Mas não demore demais. A oferta não dura para sempre. Mark caminhou para casa. Dias de chuva ensopando suas roupas. À noite, sentou-se à mesa da cozinha com sua mãe, seu rosto pálido marcado pela preocupação. O custo dos tratamentos dela havia os esgotado, e a mensalidade de sua irmã mais nova pairava sobre eles como uma nuvem negra. Mark, disse sua mãe suavemente, depois que ele explicou a proposta de Eleanor. Eu sei que parece impensável, mas se ela está disposta a ajudar, talvez valha a pena considerar. Mark encarava as próprias mãos, dividido entre o orgulho e o desespero. Você está me pedindo para me casar com uma mulher que eu não amo apenas para resolver nossos problemas. Estou pedindo que você se salve, disse ela, a voz trêmula, para nos salvar. Na manhã seguinte, Mark retornou ao bistro. Eleanor já estava lá.
tão calma e composta quanto sempre. Você decidiu? Perguntou sem tirar os olhos do tablet. Mark respirou fundo. Eu farei. Ela esboçou um leve sorriso, pousando o tablet sobre a mesa. Bom, os preparativos serão feitos imediatamente. Uma semana depois, Mark estava em um pequeno cartório, vestido com um terno fornecido por Eleanor. A cerimônia foi silenciosa, testemunhada apenas pelo advogado de Eleanor e um tabelião. Ao trocar votos, Mark não conseguia afastar a sensação de inquietação no peito. Quando o oficial os declarou marido e mulher, Eleanor se virou para ele, sorrindo de forma contida, sem que o brilho chegasse aos olhos. Bem-vindo à sua nova vida, Sr. Davis. Ao saírem do cartório, a chuva começava a cair novamente. Mark olhou seu reflexo em uma poça d'água e se perguntou: acabei de salvar minha família ou vendi minha alma? Os portões da propriedade de Eleanor Brooks rangeram enquanto o táxi de Mark percorria a longa entrada. A mansão se erguia imponente à frente, um casarão que facilmente poderia passar por um museu. Suas colunas altas e fachada de pedra impecável exalavam riqueza antiga, mas as janelas pareciam escuras e sem vida. Mark saiu do carro com a mala na mão, sentindo-se como um visitante no sonho, ou talvez pesadelo de outra pessoa. Eleanor o recebeu no hall de entrada, polida como sempre. Bem-vindo, Sr. Davis, disse, o tratamento formal enviando um arrepio pela espinha de Mark. Espero que encontre tudo do seu agrado. Jantar às 19 horas. Ele apenas assentiu, seguindo a governanta que o conduziu até seu quarto. Era opulento, com uma cama king size, móveis antigos e janelas do chão ao teto que davam para jardins meticulosamente cuidados. Apesar do luxo, o quarto parecia frio, como se nenhum toque humano tivesse ali existido. Naquela noite, Mark sentou-se rígido à longa mesa de jantar. Eleanor estava na outra ponta, impecável em uma blusa de seda e pérolas. A comida era extravagante, preparada por um chefe que ele ainda não havia visto, servida por funcionários que se moviam silenciosamente. Espero que esteja se adaptando, disse Eleanor, cortando seu filé com precisão cirúrgica. É diferente, respondeu Mark, cauteloso. Este lugar é enorme. Sinto que vou me perder. Eleanor sorriu com malícia. Você se acostuma, ou não. De qualquer forma, agora você está aqui. Mark se enrijeceu com sua franqueza. Você não mencionou muito sobre seu falecido marido antes. A faca de Eleanor pausou no ar. Ela passou a boca com um guardanapo antes de falar. Ele era um homem de negócios, como seu pai. Seus caminhos se cruzaram uma ou duas vezes. O tom dela escureceu. Mas, como você pode imaginar, nem todos os encontros terminam bem. O pulso de Mark acelerou. O que quer dizer com isso? Ela o olhou, os olhos afiados. Digamos apenas que assuntos inacabados têm um jeito de persistir. Eleanor ergueu a taça de vinho, deixando um silêncio pesado entre eles. Mas isso é passado. Você logo entenderá por que eu escolhi você. Suas palavras enigmáticas deixaram Mark inquieto. Após o jantar, ele vagueou pelos corredores da mansão. A casa estava assustadoramente silenciosa, exceto pelo leve ranger do assoalho sob seus pés. Passou por várias portas trancadas, cujas maçanetas de latão reluziam à luz fraca. Cada uma parecia sussurrar segredos que ele não deveria conhecer. Com o passar dos dias, Mark ficou cada vez mais perturbado. Os funcionários evitavam contato visual e falavam em tons baixos quando achavam que ele não estava ouvindo. Ele captou fragmentos de conversas que fizeram seu estômago revirar. Por que ele? Será que ele sabe? Ela nunca faz nada sem motivo. Ele vai descobrir, eventualmente. Eles sempre descobrem. Uma noite, enquanto caminhava pela biblioteca, Mark percebeu que a mesa de Eleanor estava cheia de papéis espalhados junto a uma pequena chave ornamentada. Ela reluzia sob a luminária, seu desenho intricado chamando sua atenção. Ele olhou rapidamente ao redor.
Ninguém estava ali. Com o coração acelerado, ele pegou a chave. Ela era mais pesada do que esperava, fria ao toque. A mente de Mark corria. Será que é para uma das portas trancadas? Ele lançou um olhar pelo corredor, onde sombras dançavam nas paredes, e guardou a chave no bolso. Naquela noite, deitado em seu quarto luxuoso, mas sufocante, Mark girava a chave entre os dedos. 1000 perguntas se agitavam em sua mente, mas uma se destacava. O que Eleanor está escondendo? E por que realmente me escolheu? A mansão estava envolta em silêncio quando Mark se esgueirou pelo corredor. A chave pesava no bolso como chumbo, sua superfície fria, pressionando contra a coxa. Seu pulso acelerou ao se aproximar da porta que havia notado antes, a maçaneta ornamentada brilhando levemente sob a luz do luar que entrava pelas janelas. Olhando por sobre o ombro, Mark girou a chave na fechadura. O clique suave reverberou pelo silêncio, enviando um arrepio pela espinha. Lentamente, ele empurrou a porta. O quarto era uma cápsula do tempo, congelado em outra era. Móveis empoeirados e papel de parede desbotado o cercavam. Fotografias em molduras de prata manchadas decoravam uma mesa, capturando momentos mais felizes. Eleanor jovem, um homem que devia ser seu falecido marido, e outro casal que Mark não reconheceu. Mas foi a pilha de papéis sobre a mesa que chamou sua atenção. Mark folheou-os, os olhos arregalando. Documentos legais detalhavam negócios fracassados entre o marido de Eleanor e o pai de Mark. Uma carta, escrita em uma caligrafia inclinada e afiada, acusava o pai de Mark de fraude. Você arruinou tudo. Minha família ficou sem nada por causa de suas mentiras. Sua respiração falhou ao notar a última página. Uma certidão de casamento com seu nome e o de Eleanor, datada semanas antes do casamento, muito antes do que ele imaginava. Sobre a mesa repousava um velho diário de couro. Mark hesitou, depois o abriu. As páginas eram de Eleanor, revelando um plano calculado para prender Mark em um casamento que cumpriria seu objetivo final: acertar velhas contas. Vou tirar tudo dele, assim como seu pai fez comigo. Ele será meu peão. Mark congelou quando a porta rangeu atrás dele. Aproveitando-se, está? A voz de Eleanor era gelada, cortando as sombras como uma lâmina. Ele se virou, o medo e a culpa estampados em seu rosto. Eleanor, gaguejou, incapaz de esconder o pavor. Ela entrou no quarto, sua silhueta afiada contra a luz, encarando-o como uma predadora diante da presa. Contra a luz fraca do corredor, a curiosidade quase matou Mark. O que você acha que está fazendo? A voz de Eleanor soou baixa, mas firme. Por que realmente se casou comigo? Isso é por causa do meu pai? É algum tipo de vingança? Os olhos de Eleanor se endureceram e sua habitual fachada composta começou a rachar. Não é da sua conta fazer perguntas, Mark. Apenas faça o que lhe for dito e você sairá deste casamento melhor do que entrou. Isso não é suficiente para você? Os punhos de Mark se fecharam. Suficiente? Não. Você mentiu para mim, me manipulou. Isso não é um casamento, é uma armadilha. Os lábios de Eleanor se curvaram em um leve sorriso que não alcançou os olhos. Uma armadilha, é? Talvez você devesse ter pensado 2 vezes antes de assinar aqueles papéis, disse ela, aproximando-se, o tom venenoso. Você pode achar que é esperto, Mark, mas é igual ao seu pai, cego para os danos que causa, até ser tarde demais. Mark a fitou, o peso do legado de seu pai esmagando-o. Se você o odiava tanto, por que descontar em mim? Eu não tive nada a ver com o que ele fez à sua família. Eleanor o encarou por um longo momento. O silêncio se estendeu como um fio tenso. Finalmente ela se virou de costas. Você está além da sua profundidade, Mark. Fique fora de assuntos que não te dizem respeito. Com isso, ela deixou o quarto, seus passos desaparecendo pelo corredor. Mais tarde, naquela noite, Mark permanecia acordado, a mente a mil,
As palavras de Eleanor o assombravam, assim como os documentos e o diário que ele encontrara. Por que ela havia ido tão longe para envolvê-lo em seus esquemas? Era realmente só vingança? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som tênue da voz de Eleanor. Ele saiu silenciosamente da cama e se aproximou do estudo, pressionando o ouvido contra a porta. Certifique-se de que a transferência esteja concluída, disse Eleanor, tom afiado e autoritário. Não podemos permitir que ele desista agora. O tempo está se esgotando. O sangue de Mark gelou. Seja o que fosse, ele estava mais envolvido do que jamais imaginara. Mark sentou-se sozinho na imensa biblioteca, a mente um turbilhão de medo e confusão. As palavras enigmáticas de Eleanor e o conteúdo condenatório do quarto trancado deixavam claro. Ele estava em águas profundas. A outrora imponente mansão agora parecia uma prisão dourada, cujos luxos escondiam segredos sombrios. Naquela noite, Mark procurou o Sr. Harris, o mordomo-chefe da propriedade, um homem cuja postura calma sugeria que já havia visto e ouvido muito mais do que deixava transparecer. Sr. Harris, preciso da sua ajuda. Algo aqui não está certo. O homem mais velho o examinou com um olhar firme, as mãos entrelaçadas nas costas. Mark, eu me perguntava quanto tempo levaria até você vir até mim. Você sabe de alguma coisa, não sabe? Sobre Eleanor? Sobre tudo isso? Sr. Harris hesitou antes de falar. Você não é o primeiro jovem a ser atraído para o mundo de Eleanor. Ela é astuta, engenhosa e implacável quando se trata de seus objetivos. Meu conselho: fique atento. O peito de Mark se apertou. Então por que você ainda está aqui, se sabe do que ela é capaz? A expressão de Sr. Harris suavizou, um lampejo de arrependimento cruzando seu rosto. Nem todos nós temos o luxo de simplesmente ir embora. Determinado a encontrar uma saída, Mark começou a traçar um plano. Procurou um amigo de confiança da faculdade de Direito, Peter. Sob o pretexto de uma conversa casual, Mark perguntou: Peter, hipoteticamente, se alguém assinou um contrato sob coerção ou falsas promessas, há alguma forma de anulá-lo? Peter, hipoteticamente. Sim, mas depende das provas, disse Peter. Por que você está se metendo em algum tipo de problema? Ah, é só um projeto da faculdade em que estou trabalhando. Valeu, cara. Mark desviou o assunto. Nos dias seguintes, Mark vasculhou cuidadosamente o escritório de Eleanor, sempre que ela estava ausente, na esperança de encontrar algo que explicasse sua obsessão pelo pai dele. Certa noite, enquanto revirava a mesa dela, encontrou um envelope endereçado ao seu pai. A carta era uma condenação devastadora, escrita pela própria Eleanor. Acusava o pai de Mark de desfalque, fraude e engano, alegando que suas ações haviam levado à ruína financeira da família de Eleanor e, por fim, à morte de seu marido. Você nos deixou sem nada. O coração do meu marido não suportou o estresse e ele se foi por sua causa. Farei com que sua família pague pelo que fez. O estômago de Mark se revirou. As ações de Eleanor não se tratavam apenas de recuperar sua fortuna. Eram vingança pura, alimentada por anos de dor e raiva. Devolvendo a carta ao seu esconderijo, Mark decidiu agir. Ele não podia permitir que Eleanor o usasse como instrumento de sua vendetta. Naquela noite começou a mapear possíveis rotas de fuga da mansão, mas os instintos aguçados de Eleanor logo perceberam seu desconforto. Na manhã seguinte, ela o encontrou na sala de café da manhã, sua presença gelada cortando o silêncio. Você anda ocupado, não é? Disse Eleanor. Mark congelou a colher suspensa no ar. Não sei do que está falando, tentou responder. Eleanor sorriu friamente. Não tente brincar comigo, Mark. Se acha que pode me enganar, está muito enganado. Já enfrentei adversários muito mais astutos que você. Mark engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Não sei do que me acusa, mas não estou fazendo nada de errado. Eleanor se inclinou, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Se me trair,
vai se arrepender. Lembre-se disso. Ela se endireitou e saiu da sala, deixando Mark lutando com a crescente percepção de que escapar poderia ser mais perigoso do que ficar. Mas permanecer significava entregar sua vida aos planos distorcidos de Eleanor, um destino que ele se recusava a aceitar. O ar na mansão parecia carregado enquanto Mark caminhava pela biblioteca, o peso de sua descoberta pressionando seus ombros. O investigador particular que ele havia contratado discretamente havia acabado de sair, confirmando uma verdade devastadora. O falecido marido de Eleanor, Harold Brooks, havia sido enganado pelo pai de Mark em um esquema imobiliário fraudulento que roubou a fortuna da família Brooks. A morte de Harold, por ataque cardíaco logo depois, foi o golpe final, deixando Eleanor amarga e determinada a se vingar. A proposta de Eleanor de se casar com Mark não havia sido apenas um plano calculado para acertar contas. Era uma forma de fazer a família dele sofrer, mesmo de além do túmulo. Mark fechou os punhos, a raiva percorrendo seu corpo. Como ela podia culpá-lo pelos pecados de seu pai? Mas por mais que ele ressentisse as ações de Eleanor, não podia negar a dor que a havia movido. Naquela noite, Mark encontrou seu amigo da faculdade de Direito, Peter, em segredo. Com a ajuda de Peter, ele compilou todas as evidências que havia reunido no escritório de Eleanor, juntamente com os achados do investigador particular. Entre os documentos, descobriram o envolvimento de Eleanor em negócios atuais que beiravam a ilegalidade, parcerias obscuras e relatórios falsificados, todos destinados a reconstruir seu império a qualquer custo. Mark, isso é suficiente para derrubá-la, disse Peter, mas você precisa ter cuidado. Se ela perceber que você descobriu, não dá para prever o que pode fazer. Mark assentiu sombrio. Ela já causou dano suficiente. É hora de acabar com isso. Na manhã seguinte, Mark esperou na ampla sala de estar, com as evidências guardadas com segurança em sua bolsa. Quando Eleanor finalmente entrou, sua compostura gelada intacta, ele se levantou para enfrentá-la. Eleanor, precisamos conversar. Ela arqueou uma sobrancelha, a voz cortante. É mesmo? O que poderia ser tão urgente? A voz de Mark soou firme enquanto ele puxava os documentos. Eu sei tudo sobre meu pai, sobre Harold, sobre o que você tem feito para reconstruir sua fortuna. Pela primeira vez, a calma de Eleanor vacilou. Seus olhos se fixaram nos papéis nas mãos de Mark. Você esteve bisbilhotando de novo, não é? Disse ela. Você entende o que seu pai fez à minha família? Mark se aproximou, a voz se elevando. Eu entendo isso, Eleanor. Mas e quanto às pessoas que sofreram no caminho? E quanto a mim? Eu não fiz nada para merecer isso. O maxilar de Eleanor se tensionou. E minha família merecia perder tudo. Meu marido merecia morrer de estresse e desgosto, enquanto seu pai vivia confortavelmente. Não me fale sobre justiça, Mark. As mãos de Mark tremeram enquanto segurava as evidências. Vingança não vai trazê-lo de volta, Eleanor. E não vai desfazer o que aconteceu. Você passou a vida inteira consumida por isso, ferindo pessoas inocentes, destruindo vidas. Quando isso vai acabar? Os ombros de Eleanor cederam levemente e, por um instante fugaz, Mark achou que viu algo próximo ao arrependimento em seus olhos. Você me lembra ele... Sabe, Harold, disse Eleanor suavemente. O mesmo fogo, a mesma teimosia. Não esperava sentir nada por você, Mark. Mas aqui estamos. Mark hesitou, surpreso com a confissão dela. Se você realmente sente isso, então pare com isso. Deixe para lá antes que seja tarde demais. Mas antes que Eleanor pudesse responder, o som de pneus sobre cascalho ecoou pela propriedade. Momentos depois, policiais uniformizados entraram na sala, seguidos por Peter. Senhora Eleanor Brooks, temos um mandado de prisão. A senhora está sendo acusada de múltiplos crimes de fraude e conspiração. O rosto de Eleanor endureceu ao olhar dos oficiais para Mark. Você os chamou? Disse ela, encarando-o. Mark manteve seu olhar firme. Você não me deixou escolha.
Enquanto os oficiais conduziam Eleanor para fora, ela se voltou para ele uma última vez. Pode até achar que venceu, Mark, mas vingança não é algo que se desfaça tão facilmente. Cuidado para que não consuma você também. Mark a observou partir, uma mistura de alívio e tristeza lavando seu corpo. Ele havia exposto a verdade e se protegido, mas o peso das últimas palavras de Eleanor permanecia. Ela estava certa? A sombra do passado compartilhado realmente desapareceria algum dia? O estrondo do martelo ecoou pelo tribunal, sinalizando o fim do julgamento de Eleanor Brooks. Mark permaneceu sentado, silencioso na última fileira, observando enquanto a mulher que outrora comandara sua vida enfrentava as consequências de seus atos. Apesar de tudo, seu testemunho ajudou a reduzir a pena dela. Ele não havia feito isso por simpatia, mas não por simpatia, e sim por um profundo entendimento das complexidades de sua história compartilhada. Eleanor se virou brevemente em sua poltrona, encontrando o olhar de Mark pela primeira vez. Não havia vestígio da frieza calculista que a definia antes. Em vez disso, ela ofereceu um leve aceno, quase um pedido de desculpas. Dias depois, Mark foi convocado à mansão uma última vez. A grande casa, antes intimidadora e isolante, agora parecia vazia. Eleanor havia providenciado para que ele recebesse a escritura da propriedade. O advogado da mansão entregou a Mark uma carta, escrita com a elegante caligrafia de Eleanor. Nunca se tratou de dinheiro, Mark. Era sobre encerramento. Harold merecia justiça, mas eu perdi de vista o que realmente importava. Você me mostrou algo que pensei ter esquecido, a capacidade de seguir em frente. Esta propriedade não é mais um monumento à minha dor. Pode ser algo mais. Use-a bem. Mark vendeu a propriedade, uma decisão que veio naturalmente. Sua grandiosidade havia sido uma gaiola dourada tanto para ele quanto para Eleanor. O lucro permitiu que ele quitasse as dívidas de sua família, finalmente libertando sua mãe da sombra dos erros do pai. Com o restante do dinheiro, Mark criou um fundo de bolsas de estudo em nome de Harold Brooks, uma forma de honrar o homem que, sem saber, se tornou uma vítima no conflito entre duas famílias. O retorno de Mark à faculdade de Direito foi como voltar para casa. Desta vez, ele estava mais determinado do que nunca a usar sua educação para o bem. Fez estágio em um centro de assistência jurídica, ajudando pessoas que, como Eleanor, haviam sido prejudicadas e deixadas sem recursos. Em uma tarde fria de outono, chegou uma carta para Mark. A caligrafia era imediatamente reconhecível. Ele sentou-se em um banco no parque próximo ao campus e desdobrou o papel. Mark, tive muito tempo para refletir. Por anos acreditei que a vingança curaria as feridas deixadas pela morte de Harold, mas agora vejo que a vingança é sua própria prisão. Sua bondade, mesmo diante dos meus erros, me ensinou algo que eu nunca esperava. O perdão não é fraqueza, é força. Obrigada por ser melhor do que o mundo ao seu redor. Obrigada por me mostrar que podemos quebrar os ciclos que herdamos. Espero que encontre a felicidade que eu nunca pude. Mark encarou a carta por muito tempo, absorvendo cada palavra. Dobrou-a cuidadosamente e guardou no bolso do casaco, sentindo uma estranha sensação de paz. Um ano após a prisão de Eleanor, Mark estava diante de um grupo de beneficiários da bolsa de estudo, em uma pequena cerimônia. Atrás dele pendia uma placa simples: Fundo de Bolsas Harold Brooks, para segundas chances. Mark falou com convicção. Este fundo não é apenas sobre dinheiro, é sobre criar oportunidades para aqueles que de outra forma poderiam ser esquecidos. É sobre transformar dor em propósito. Após a cerimônia, ele permaneceu sozinho por um momento, refletindo sobre o turbilhão do último ano. Seu caminho havia sido irrevogavelmente alterado, mas pela primeira vez, ele sentiu que estava caminhando na direção certa. Mark se afastou da cerimônia, um leve sorriso no rosto. Olhou para o céu claro, sentindo o peso do passado finalmente se dissipar. A carta de Eleanor permanecia em seu bolso,
um lembrete silencioso das lições que ambos aprenderam sobre redenção, justiça e o poder transformador do perdão. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível jornada de resiliência, redenção e perdão. A história de Mark nos lembra que, mesmo diante da traição e das dificuldades, as escolhas que fazemos podem nos levar à cura e a novos começos. Se esta história tocou seu coração e deixou você inspirado, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem de esperança e segundas chances por todos os cantos. E se ainda não se inscreveu, faça parte do Soul Steering Stories. Para mais histórias emocionantes que mexem com a alma e nos lembram do poder da compaixão, do perdão e do amor. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima com outra história que toca a alma. Até lá, cuide-se e lembre-se de valorizar as lições que a vida nos traz.